A atração da noite aqui, eu vou chamar o meu agora amigo, promotor, diretor executivo do Procon, Fernando Capês, por favor. Seja muito bem-vindo. Esse é primeiro conselho que eu dou a vocês. Na hora do problema, mantenham a calma. Não entrem em desespero. Não se deixem levar pela emoção. Calma, raciocínio, definam a estratégia, entendam quais são os seus inimigos, como eles podem te atacar, prepare a sua defesa e não perca tempo sentando na sarjeta para chorar, que ninguém vai passar a mão na tua cabeça. Oh, não é justo o que fizeram comigo. O mundo não vai parar para fazer isso. O mundo só reverencia quem vence, não quem é injustiçado. E hoje o Procon, sob a minha condução, não é um órgão que multa, que sai para multar. O Procon define a política estadual de relações de consumo. É muito mais do que ficar punindo e aplicando multa. E nós estamos, na verdade, prestigiando quem empreende, quem gera emprego, quem recolhe impostos, quem acredita no país. Nós estamos conversando com todos os setores e a função do Procon é defender o consumidor. Mas, ao defender o consumidor, ele está ajudando o fornecedor. Porque o fornecedor, o bom fornecedor, tem um bom pós-venda. Não adianta ter uma boa política de venda e depois largar o consumidor e não dar atenção. Então, o consumidor nos procura, nós fazemos a conciliação. O bom fornecedor nos procura, conversa conosco. E a gente procura sempre com justiça e com harmonia resolver o problema. Com base nessa premissa, conversando com vários setores, o Marcelo, juntamente com o Alcides, o Daniel Poço, então vocês, né? E alguns representantes também, nos procuraram para expor um problema. Eu falei, senta aqui, vamos conversar. É simples assim. Se o consumidor tem razão, ele tem razão. Se ele não tem razão, ele não tem razão. O princípio que rege as relações de consumo, o princípio reitor trazido pelo Código de Defesa do Consumidor, é o princípio da boa-fé objetiva. Quem estiver agindo de boa-fé, mas como é que eu vou saber se ele está agindo de boa-fé? Isso é uma coisa interna. Como é que eu vou saber o que a pessoa está pensando? A lei fala em princípio da boa-fé objetiva. Você analisa as circunstâncias externas e objetivas e, a partir delas, você extrai a conclusão se a pessoa está agindo mal intencionada para levar uma vantagem devida ou não. São as circunstâncias, os fatos concretos, objetivos, externos, é que demonstram e nos levam à conclusão de qual é a intenção do fornecedor e do consumidor. Hoje, o que o Código do Consumidor diz? Primeiro, a responsabilidade do fornecedor é uma responsabilidade objetiva. O fornecedor, no caso o comerciante, o lojista, ele responde por danos causados ao consumidor, independentemente de dolo. O que é isso? Independentemente se ele teve a intenção de causar. E independentemente de culpa. Basta o nexo causal. Basta que você tenha provocado o dano. Mesmo que você não tenha querido provocar este dano, e mesmo que você não tenha culpa na causação deste dano. Provocou o dano, é uma relação objetiva. Só importa o nexo causal. Isto está na lei. Segundo, a responsabilidade é solidária. Todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente. Todos respondem pela totalidade do dano ao consumidor. Além disso, qualquer cláusula não clara, qualquer cláusula contratual duvidosa que dê dupla interpretação é interpretada em favor do consumidor. Qualquer cláusula capciosa com letra pequena
no canto da página, é considerada inexistente. E, se o consumidor fizer uma alegação que contenha verossimilhança, o que é verossimilhança? Os detalhes e pormenores descritos dão uma confiança àquela declaração, dão confiabilidade a ela. Aparentemente parece a verdade. Inverte-se o ônus da prova. E é o lojista que tem que provar que ele está mentindo. Estas são as regras do jogo. Vocês querem jogar este jogo? Estas são as regras. Cuidado com a inversão do ônus da prova. Cuidado com a interpretação das cláusulas duvidosas em favor do consumidor. Cuidado com a responsabilidade, independentemente de dolo ou culpa, bastando o nexo de causalidade. Cuidado com o desprezo de cláusulas que não são claras, adequadas e ostensivas. A partir do momento que você compreende isso, você prepara a sua estratégia para atuar. E eu vou dar mais uma notícia para vocês. Desde 1º de julho desse ano, entrou em vigor a lei do superendividamento. Ele foi na tua loja, comprou o carro, e você vai indicar o financiamento para ele. O financiamento ali ao lado. Fez o financiamento. Emitiu letra de câmbio, promissória, duplicata. E o título está circulando, está descontando o título. Sabe o que diz a lei? Se houver um problema no teu negócio do carro, ele poderá invalidar qualquer terceiro de boa-fé que esteja com essa nota cambial. Uma exceção ao princípio da cartularidade. Está escrito na nova lei do superendividamento. Take care. Por essa razão, ao receber a visita, eu falei, poxa, se vocês vieram até o PROCON de peito aberto para conversar comigo, vocês estão bem intencionados. O cordeiro não enfia a cabeça na boca do leão, mas ele comparece para conversar se ele tem segurança de que o leão não vai devorá-lo. Ele tem confiança porque ele age de maneira correta. O que nós estamos discutindo são algumas deformações do sistema que foi feito para proteger o consumidor e viabilizar um comércio civilizado, mas que muitas vezes pode trazer excessos. E nós temos que pensar, interpretar e corrigir eventuais excessos. Uma das questões colocadas, talvez a principal, seja a questão da garantia. O sujeito vai na tua loja e ele vai comprar um veículo que tem 50 mil quilômetros. Talvez essa seja a média. Carro usado, a pessoa normalmente usa 4, 5 anos, depois põe para vender. A garantia legal para bens duráveis é 90 dias. Essa é a garantia legal. Tem também a garantia contratual, não é? Essa é a garantia agregada. Muito bem. O sujeito comprou um veículo na tua loja. 6 meses depois, o carro quebrou. Ele vai ao PROCON. O PROCON vai querer fazer o quê? O meu business é atender bem o meu cliente. Meu cliente é o consumidor que reclama. Eu quero ele feliz. Eu vou chamar você. E vamos tentar verificar o que é possível fazer. Bom, amigo, é melhor ser feliz do que ter razão. Vê o que ele está querendo, resolve essa questão, faz um pós-venda legal e ganha o cliente. Mas pode acontecer que você não tenha responsabilidade nenhuma. E aí você diz, não, eu não vou indenizar. Desculpa, mas é uma questão de princípio, eu estou certo. Aí ele vai entrar com uma ação com você na justiça. E o Poder Judiciário vai analisar esses princípios que eu falei para você. Bom, você vendeu, tem nexo causal. O carro está aqui, entregou para você, quebrou, tem uma relação de causalidade. Não importa dolo ou culpa, o ônus da prova inverte, e a chance de você ganhar é uma chance pequena. Então, fecha a loja, então? Desiste? Não. Tenham uma estratégia de enfrentamento. Qual é o direito básico e mais importante na relação consumidor-fornecedor, fornecedor-consumidor? O direito à informação. Qual que é a característica fundamental de uma relação?
transparência. Vocês têm que apostar nisso. Por isso que eu digo, o bom fornecedor, ele se previne, ele não vai sair do mercado. O picareta vai continuar, ele dá 100 golpes, perde em 50, ganha em 50, ele vai levando. Mas não é o caso de vocês, senão vocês não estariam aqui. Então, primeira coisa que é necessário, e aí cabe à associação, às associações, fazerem isso para vocês. Um bom contrato, um bom modelo contratual. Tá certo, Poço? Com cláusulas claras, as mais claras possíveis, com informação, com laudo do estado do veículo anexado ao contrato. O artigo 51 do Código do Consumidor considera nula qualquer cláusula em que o fornecedor se exima da obrigação de reembolsar. Você não pode botar essa cláusula, mas você pode colocar a cláusula. Fica claro que o veículo é adquirido nestas condições. O consumidor sabe que estava comprando um veículo com 100 mil quilômetros, com 10 anos de uso. As peças estão dessa maneira. Tem que especificar. Você tem que se preparar. Porque a legislação pende a favor do consumidor. Guardem esta expressão que eu vou falar para vocês. Princípio da vulnerabilidade. Não se esqueçam disso. Quando houver uma relação de consumo, o consumidor é presumido por lei como sendo a parte mais fraca. A lei presume que ele seja a parte vulnerável. Ele tem vulnerabilidade técnica porque ele não conhece o produto. Ele tem vulnerabilidade informacional porque você informa ele o que você quiser. Ele tem vulnerabilidade econômica porque a lei diz que ele tem. Ele pode ser bilionário, mas a lei presume que ele tem a vulnerabilidade econômica. Então, esse contato com órgãos de defesa do consumidor, desde que sejam órgãos preocupados em estabelecer uma política honesta de relações de consumo e não de sair multando atabalhadamente para fazer caixa. Eu fiz questão de vir aqui, eu vou responder as perguntas que vierem a ser formuladas, mas eu não saio daqui enquanto tiver uma pessoa com dúvida e que eu possa esclarecer vocês. Marcela, a palavra está com você. Muito obrigado. Muito obrigado, diretor Fernando Capês. Quem quiser, por favor, levanta a mão. Qualquer dúvida que você tenha em relação a algo que já aconteceu com você, alguma dúvida que você tenha em relação à relação de consumo, consumidor, fornecedor, como você tem que fazer para preservar a sua empresa, ele já deu várias dicas, e a gente vai consultar sempre o nosso jurídico, né? O doutor Daniel Poço já me ajudou muito, já evitou muito problema nosso. Ninguém está livre, mas a gente tem seguido esses conselhos de se proteger. Boa noite, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Cibele, da Garagem de Veículos de Peruíbe. O que já passei na loja é o desconto. O cliente pede um desconto e a gente concede para o cliente esse desconto como um abatimento. Por exemplo, a gente hoje dá garantia total do veículo. E quando o cliente pede esse desconto, fala, eu quero um desconto, e a gente dá esse desconto. A gente pode, pela garantia, tem que dar a garantia total do veículo, ou a gente pode dar esse abatimento de desconto para o cliente? Se ele reclamar, por exemplo, de um rádio, alguma coisa que vendemos produtos usados. Aí eu queria saber, essa é a minha dúvida. Cibele, o desconto é uma liberalidade do lojista, do fornecedor. Ele não vai tornar a sua situação mais confortável em absolutamente nada. Se você der o desconto, raciocine em termos de defesa sobre futuras responsabilidades, como se você não tivesse dado o desconto. Você não pode transferir esse ônus ao consumidor. Então, cuidado com isso, tá? Boa noite, Capês. Boa noite. É um prazer falar contigo. Minha pergunta é assim, o meu jurídico, ele fala o quê? O cliente reclamou, está sem razão, fala para ele procurar o Poder Judiciário e lá a gente resolve. Porque ele sabe o caminho,
e como se defender, como defender, e está de olho também na sucumbência dele, né? Se existe, infelizmente, é que a gente acaba não sabendo, está sendo mal orientado até pelo nosso jurídico mesmo, né? Se existe como ser criada uma norma, uma resolução, para assim, regulamentar a nosso ramo de atividade. Era essa a minha pergunta. Legal. Como é que você chama, querido? Eli, sou da Baixada Santista. Muito bem. Eu gosto de você. Eu vou te dar um conselho como teu amigo. Jamais faça isso. Ele vai até o PROCON, você vai tomar uma multa. Você não vai conseguir derrubar essa multa, porque o PROCON tem um índice de 96% de manutenção das multas do judiciário, e ele vai entrar com uma ação, você vai tomar condenação por danos morais, a não ser que seja uma coisa escabrosa. Nunca abra mão da ferramenta mais poderosa que você tem, que é o diálogo. Conversar. Que isso? Vai procurar seus direitos, isso é coisa antiga. Isso que se falava antes do Código do Consumidor. Chama o consumidor. O que está acontecendo? Analisa, entenda. Analise, entenda. E somente se for uma coisa realmente, uma malandragem, alguém que está de má fé, e você se cerca completamente das suas garantias. Porque você toma 2, 3, 4 ações, na quarta ação que tua loja tomar, a quarta condenação, o Ministério Público vai te olhar diferente. Não, doutor, é que assim, eu fui orientado por ele. É claro que a gente tem lá o pós-venda, tem a garantia legal, mas aí sempre tem aquele que procura a gente. Pode ser que ele tenha falado isso irritado com o consumidor que tem agido com extrema má-fé. Aí ele pode ir, porque também tem uma coisa. Se ele não tiver razão, ele não tem razão. O duro, meu amigo, é que a justiça é completamente imprevisível e imponderável. Você confiar numa solução lógica da justiça, você vai confiar que a tua causa vai ser analisada numa pilha com mais 300 processos, o juiz querendo botar em dia, que ele pode seguir os órgãos públicos que estão contra você, que é mais confortável para ele. Você vai contar com um certo preconceito que tem contra o fornecedor. Você vai contar com uma certa justiça que é protetiva, benevolente, pende para o lado do consumidor. Então, não é um terreno confortável para você brigar. É um terreno em que você deve brigar excepcionalmente e não como regra. Certo? A segunda é se existe como ser criada uma... Como que a gente faz para ir por esse caminho, uma resolução, uma norma para nosso segmento? Aí é o seguinte, nós estamos conversando, e isso é complicado, não é tão fácil. O Dr. Farid, Guilherme Farid e eu, entendemos por convicção, e já falei isso, que o maior mal do nosso país é a insegurança jurídica. Não há nenhum mal pior que esse. Todos os demais males decorrem deste. Se você tem insegurança jurídica, você não tem investimento. Se você tem insegurança jurídica, você não tem desenvolvimento. Você não atrai capital externo. Tem que ter previsibilidade. A insegurança jurídica fecha o teu negócio. Mais do que qualquer outro dos males que o país padece. Então, o que nós estamos trabalhando? Estamos emitindo súmulas vinculantes, notas técnicas, avocando processos em que há uma decisão contrária a uma súmula vinculante, uma nota técnica. Só que uma súmula vinculante, que é aquela decisão que todos os PROCONs de São Paulo são obrigados a obedecer, ela não é fruto da minha vontade nem da dele. Nós convocamos diretorias, órgãos, é uma discussão complicada. E, para que haja essa súmula vinculante, ela tem que estar muito bem ancorada nos princípios do Código do Consumidor e na legislação. Traduzindo o sentimento da maioria, e é o que eu entendi o que ele quis dizer, para nós, lojistas, tem um sentimento, tirando tudo aquilo que você disse, que é de extrema importância,
Então, a gente falar de uma lei de 1991, ou seja, da década passada, fazer a transição para o mercado de hoje, digital, com excesso de informação, e que o consumidor não tenha informação do que ele pode e o que ele não pode, a sensação que a gente tem é que ele pode tudo. Nós temos essa sensação, não que ele pense assim. E eu entendi o sentimento dele, é que nós não conseguimos criar regras específicas para automóvel, não é favorecendo o empresário nem o consumidor. Ou, se for favorecer, que seja ele. A gente também tem essa premissa de preservar o consumidor, eu vivo dele. Né? Se eu não tivesse o consumidor, nem aqui eu estaria. Mas criar regras para o mercado de automóveis, trata-se o seguinte: 1, 2, 3, 4. Para a gente saber... Não sei se eu estou me fazendo ser claro no sentido de Claríssimo. Que na década de 91 eu não consigo administrar o mercado de hoje nesse sentido. Eu preciso de regra específica para o mercado de automóvel. Você vai vender carro? Segue isso aqui. Deixa eu interromper teu entusiasmo. Pronto. Vamos lá. Já começo a falar, eu fico louco. O Código do Consumidor é uma lei federal. Estabelece vários princípios. E nós precisamos, dentro desses princípios e dentro destas regras, construir interpretações que sejam interpretações razoáveis, mas interpretações que jamais fujam da característica da vulnerabilidade do consumidor, da transparência, das cláusulas claras, adequadas, da responsabilidade objetiva. Então, essa questão, o que você está construindo? Você está construindo uma saída inteligente. Quando você tem anexa um laudo, uma perícia, você está, na verdade, quebrando o princípio da inversão do ônus da prova. Porque você partiu, você já mostrou. A prova, eu tenho que provar? Está aqui. Olha como é que eu vendi. Prova agora que não foi o teu mau uso que quebrou. Prova que não foi um buraco que você passou, que caiu o carro, que quebrou. Você tem que demonstrar, porque você provou para o juiz que você vendeu o carro em boas condições. Ou você provou para o juiz que você vendeu um carro em não tão boas condições e ele pagou menos por isso, ele sabia desta responsabilidade. Então, a saída é, se você vai entrar numa warfare, você vai se preparar para a guerra, tem que ter uma estratégia pré-determinada. E isso é discussão com o jurídico, discussão com o parlamento, com a Assembleia Legislativa Estadual. Eu tive ontem com o colega do deputado Melão, que é o deputado Jorge Wilson, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Você está lá também, na Comissão do Consumidor? Não, mas você faz parte da Comissão de Defesa? Faz parte. Então, olha só. A Assembleia vai ter um papel importantíssimo, mas dentro de uma característica em que ela consegue entrar. Por que é competência da Assembleia? A Assembleia pode legislar sobre consumidor, mas no aspecto do direito à informação. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é competência dos estados legislar sobre assentamento do direito à informação. Então, tem estratégias que você vai poder discutir com o Melão, com a Comissão do Consumidor, traduzir em projetos de lei que possam melhorar ou equilibrar a relação, desde que você não fuja dos princípios fixados pela lei federal, vulnerabilidade e assim por diante. Tem coisas que você pode falar com o PROCON, que é emissão de notas técnicas para evitar divergências de interpretação. Tem coisas que você vai ter que ir no judiciário buscar a formação de jurisprudência pacífica para depois se defender. Então eu vou pedir licença a vocês. Eu acho que consegui passar a mensagem do PROCON. Muito. Nos colocamos à disposição para responder. O evento segue. Vocês têm deputados, tem pessoas interessantes para ouvirem. E eu queria pedir o seu Placid para poder me retirar. Concedido? Concedido. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelentíssimo Tchau, diretor do PROCON, Fernando Capês.